Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre variáveis associadas ao movimento. Esse assunto ele é de extrema importância para quando a gente vai trabalhar com a aplicação das leis de Newton, né? E para isso tem alguns preconceitos que a gente já precisa ter uma total compreensão aqui. Então é por isso que a gente vai começar com este assunto. Bom, a primeira variável aí importante que a gente tem que lembrar, apesar de óbvio, é a posição. A posição nada mais é do que o lugar que o corpo ocupa no espaço. Essa é uma definição aí bem formal, mas como a gente vai trabalhar aqui na maioria das vezes com movimentos que são unidimensionais, ou seja, eles se dão em cima de uma única linha, a gente vai definir aqui um eixo X, medido em metros, e a partir deste eixo, a gente vai ter a graduação de todas as posições possíveis nas quais o nosso objeto pode se movimentar. Bom, então vamos supor que eu tenho um objeto que ele está numa posição, num dado instante, você vai lá, mede a posição dele e vê que ele está na posição 3, por exemplo. Bom, passado algum tempo, se ele permanece nessa posição, ou seja, se ele não muda a posição dele, nós dizemos que ele está em repouso. Então, o repouso ele é caracterizado pelo fato do objeto estar na mesma posição em qualquer instante de tempo. Aí, isso quer dizer que o cara está parado, ou seja, o cara não está se movendo, né? Agora, se esse cara, passa 10 segundos e ele se move até a posição 5, bom, então eu até já falei, né? Ele se movimentou, ele saiu de uma posição 3 metros e foi até uma posição 5 metros. E para isso, vamos supor que ele gastou 10 segundos. Ora, galera, eu tenho aqui então o quanto o cara se moveu entre 3 e 5 metros e tem o tempo que ele levou para se movimentar. Isso quer dizer que eu posso estimar aqui uma nova grandeza que é o nosso objeto de estudo de hoje, que é a velocidade. Então vamos fazer uma definição um pouco formal aí do que seria isso. Essa velocidade a gente pode entender como sendo o quanto um objeto se desloca em dado instante de tempo. Tá aí. Essa é uma definição aí um pouco formal, né? Mas para a gente ter uma ideia do que vem a ser essa velocidade. Bom, e daí? E daí o seguinte, se eu estou fazendo essa ideia de o quanto um objeto se desloca, isso quer dizer que se eu falo que um objeto tem uma velocidade de 100 km por hora, isso implica em dizer que esse cara está se movendo, ele se desloca por 140 km a cada 1 hora. Né? Essa é a interpretação do que vem a ser a velocidade. O quanto um objeto se desloca num certo intervalo de tempo. A velocidade do som, por exemplo, no ar, a gente sabe que ela é de 340 metros por segundo. Ou seja, o som se propaga por 340 metros a cada 1 segundo. A velocidade da luz, por exemplo, que a gente representa numa letra específica, que é a letra C, o som, então,
ou a luz, perdão, ela se propaga em 300.000 quilômetros por segundo. Ou seja, é bem rápida, né? 300.000 quilômetros a cada 1 segundo. Só para você ter ideia, se você coloca totalmente plano entre Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, se você coloca um espelho em Cachoeiro e emite um sinal luminoso de Vitória, essa luz vai, bate no espelho e volta para Vitória. A luz faz esse trajeto de ida e volta 1000 vezes em 1 segundo, né, de tão rápida que ela é. 300.000 quilômetros, 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar. Então ela gasta 300 quilômetros de ida e volta, ou seja, faz isso 1000 vezes em 1 segundo. Bom, vamos voltar aqui então para nossa suposição aqui, só para ficar claro. Eu então posso procurar uma definição matemática para essa velocidade. Essa definição matemática ela vai ajudar bastante a gente. Eu vou definir então a minha velocidade da seguinte forma. A minha velocidade passa a ser o quanto eu ando dividido pelo tempo que eu gasto para andar, né? Isso vai me dar exatamente a quantidade de metros que eu me desloco por unidade de tempo. Bom, no nosso caso lá em cima, a nossa variação de posição, o nosso ΔX aqui, meu corpo saiu da posição 3 até a posição 5. Ou seja, ele variou de 2 metros. Ó, de 3 para 4 andou 1 metro, de 4 para 5 andou mais 1. Como que a gente faz essa continha aí? Basta você diminuir a posição final pela posição inicial. Isso aí é o quanto ele se deslocou. E a gente colocou aqui que ele levou 10 segundos para se deslocar dessa quantidade. Então, nesse caso, eu terei a minha velocidade vai ser o quanto eu andei dividido pelo tempo gasto. Isso aí vai me dar uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Ou seja, este curso é 0,2 metros a cada 1 segundo. Essa é a interpretação que a gente tem aí. Ok? Então, até a próxima.